Olá novamente, alunos. Bom, vamos lá continuar aí nossa aula. Agora falando a respeito da substituição da mão de obra escrava, né, que vai ser a adoção no Brasil da imigração europeia. Aí nós temos alguns imigrantes do século XIX que vieram, né, numa situação de pobreza na Europa. A Europa, ela estava... Qual a situação da Europa? Ela passava pela segunda revolução industrial, onde muitas nações estavam se industrializando. Isso acabou também gerando uma modernização dos mecanismos industriais. Então, algumas máquinas, elas não necessitavam, né, de tantas, como posso dizer, de tantas pessoas trabalhando, e houve um aumento populacional também dentro da Europa, aonde cresceu muito a população, e isso acabou gerando o quê? Né? Maior número de pessoas para trabalhar. Muitas fábricas surgiram, mas não foi suficiente para, como posso dizer assim, né, para dar emprego, gerar emprego para tantas pessoas. Então, e outra coisa que acontecia, nas fábricas era necessário uma certa experiência, era necessário a pessoa ser uma mão de obra especializada para poder lidar com as máquinas. E muita gente não tinha isso, né? Não tinha essa especialização, então não conseguia emprego. E tinha que competir com muita gente, porque a população cresceu demais. E o resultado foi que muitos deles começaram a migrar, né? Então, eles estavam vivenciando uma situação de pobreza, de pouca expectativa de vida, não havia terras para todo mundo na Europa, então, por que não sair de lá e tentar a vida em outro lugar? E com isso, muitos deles vão ser atraídos para o Brasil com a política, né, que vai procurar substituir a mão de obra escrava pela mão de obra imigrante, que a princípio a primeira tentativa do Brasil foi um fracasso geral. Tá? Então vamos ver o que acontecia no Brasil aí. Aqui no Brasil nós estávamos enfrentando a pressão pelo fim da escravidão, pelo fim do tráfico, pelo fim da escravidão. Essa pressão ela era externa e internacional, principalmente por parte da Inglaterra, e ela era também uma pressão interna, onde muitas pessoas se tornaram abolicionistas e lutavam pelo fim da escravidão aqui no Brasil. Então havia a pressão interna e a pressão externa, tá? E com isso, alguns cafeicultores, né, alguns escravocratas perceberam que era uma questão, porque a pressão ela foi se intensificando, ela foi aumentando, principalmente a partir de 1850. Então eles perceberam que era uma questão de tempo, tá, para que a escravidão chegasse ao fim. Alguns desses cafeicultores, com uma mentalidade mais modernizada e mais antenada do que estava acontecendo no mundo, eles perceberam que se eles continuassem investindo na compra de escravos, eles teriam o capital deles perdido, tá? Porque se amanhã ou depois o governo decretasse o fim da escravidão, aquele capital que ele investiu na compra do escravo ficaria perdido para sempre. Então, alguns pensaram o seguinte: por que não começar já a substituir essa mão de obra escrava pela mão de obra assalariada? Tá, quem vai ser o trabalhador assalariado que vai vir aqui para minha fazenda para colher o café, né, para fazer o plantio, para cuidar da plantação? Então, não havia mão de obra suficiente no Brasil que não fosse a escrava. Eles então pensam no imigrante europeu, que aí eles vão tentar resolver a questão de duas formas, tá? Da visão racista deles, que era trazer pessoas de pele clara para o Brasil para branquear a nação brasileira. Então, a questão do racismo aí, tá? E trazer o trabalhador assalariado que vai substituir essa mão de obra escrava, tá?
Então, essa é a mentalidade, matar dois coelhos com uma cajadada só. Substituir a mão de obra escrava e branquear a população brasileira. Substituir eles conseguiram, agora branquear não. Os que vieram para o Brasil. Quais o número de imigrantes aí? Esse número, essa estatística é de 1870 até 1953, tá? Então, um período longo aí, não é que entraram tudo num ano só, tá, gente? Então, o maior número de imigrantes que vieram para o Brasil são dos italianos, com 1,5 milhão de pessoas que vieram para o Brasil. A maioria desses italianos vão se estabelecer no Sudeste, principalmente São Paulo, na região de São Paulo e também no Paraná, tá? E alguns também vão para Santa Catarina. Portugueses, com 1.470.000, quase 1,5 milhão, né? Diversos, com 674.318, e diversos aí podem ser poloneses, ucranianos, russos, tá? Espanhóis, com 644.000, tá? Alemães, 210.000. Os alemães, em maioria, foram para o sul do Brasil, tá? Para a região do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Japoneses, que é mais para o final do século XIX e começo do século XX, tá? Fazendo com que atualmente o Brasil tenha a maior colônia japonesa do mundo. E os russos aí, com 118.624 russos. A maioria deles, gente, dos russos, também vão se estabelecer na região sul. Ah, por quê, senhor? Por causa do clima. O clima era mais frio, as características do sul se assemelhavam mais um pouco à Europa, então por isso eles escolheram também o sul. A questão da imigração, gente, ela não foi só em decorrência da troca da mão de obra também. Outra preocupação que o governo brasileiro tinha era com o sul do Brasil. O sul do Brasil, ele era despovoado. Até o meados do século XIX, tinha poucas pessoas que viviam lá. E fazia fronteira com 3 nações que poderia vir dar problema para o Brasil, que era a Argentina, o Uruguai e Paraguai. Tá? Então, o que acontece? O governo brasileiro temia que uma dessas nações tentassem tomar o território brasileiro no sul, por falta de povoamento, né? Porque se a população estivesse lá garantindo a posse da terra, esse risco seria bem menor. Então, o governo brasileiro também começou a investir na imigração para esse sentido, tá? Para atrair a população também para o sul e povoar o sul, diminuindo aí as ameaças com as fronteiras da Bacia do Prata, tá bom? O sistema de parceria. Esse foi a primeira política de imigração adotada pelo Brasil, que não foi propriamente ideia de Dom Pedro II, tá? Aliás, passou longe da ideia dele, foi de um senador chamado Campos Vergueiro. Esse cara, ele era, além de senador, ele era cafeicultor do Oeste Paulista, lá de Limeira. E ele, em 1847, ele teve essa ideia que ele batizou de Sistema de Parceria, que foi um projeto, tá? Esse projeto, ele iria atrair o imigrante com a seguinte proposta. O imigrante viria para o Brasil e se tornaria tipo de um sócio menor do cafeicultor. Em troca, tá? Então ele viria com uma mão na frente e outra atrás, tudo custeado pelo cafeicultor. Chegaria aqui, teoricamente, tá, gente? Chegaria aqui e se tornaria um pequeno sócio desse cafeicultor. Esse pequeno sócio, o que ele tem que fazer, já que ele não tem dinheiro para investir? Ele vai ter uma parte da produção do café. Então, ele que vai fazer a colheita, ele que vai plantar, tá? Ele que vai cuidar do cafezal. Na colheita, no momento da colheita, ele vai tirar uma parcela dessa colheita, vai ser dele, do imigrante, teoricamente. A demais parte da colheita é do dono da fazenda,
tá? Do patrão. Também o imigrante receberia ferramentas como enxadas, tá? Foice, tudo que fosse necessário para a realização da colheita. Ele também receberia bens de consumo, que seriam aí os móveis, né? Que seriam aí roupas, calçados, alimentos, tá? E mais a passagem de navio, a moradia também, tá? E mais a passagem de navio. Teoricamente, por que eu tô enfatizando teoricamente? Porque na prática, gente, esse projeto aí não foi assim que funcionou. Isso foi o que o imigrante recebeu lá na Europa, a maioria deles italianos. Eles receberam essa proposta e eles falaram: nossa, isso aqui é muito bom. A gente aqui na Europa está sem emprego, está sem terra, e a gente está recebendo uma proposta excelente de viver no Brasil e ter lá, se tornar já um sócio do patrão, né? E então nós vamos para lá. Então muitos começaram a vir para cá acreditando que esse projeto era sério. Aí vamos ver o que acontece. O patrão, o cafeicultor, no caso Campos Vergueiro, ele foi lá e bancou 80 famílias alemãs. Então ele pegou 80 famílias na Alemanha e trouxe para o Brasil, pagando a passagem deles, que eles não tinham dinheiro para isso. Então pagando a passagem deles, tá? Só que essa passagem, gente, não era de graça. Essa passagem, esse cara que está vindo para o Brasil, ele já vem com essa dívida com o cafeicultor. Então ele vai vir para o Brasil já endividado. Quando ele chegasse aqui no Brasil, ele já tinha essa dívida para saldar. Então ele vai saldar como? Com o trabalho dele, com parte da produção, tá? Então o fazendeiro custeava o transporte dos imigrantes europeus até suas fazendas. E estes, por sua vez, pagariam os fazendeiros com o trabalho. O trabalho consistia no cultivo do café e gêneros de subsistência. O que é gêneros de subsistência? É hortas, tá? Como legumes, verduras, tá? Entregando ao fazendeiro boa parte da produção, 2/3. Né? Então ele vai lá cultivar o café, fez a colheita. 2/3 é do fazendeiro. Ele plantou tomate, alface, plantou feijão, plantou milho. 2/3 é do patrão, é do fazendeiro. Tá? E 1/3 é dele e da família para o consumo dele. Só que ele tem que pagar o transporte, ele tem que pagar a vinda dele para o Brasil, tá? O regime de parceria não obteve sucesso em razão dos elevados juros cobrados sobre as dívidas assumidas pelos colonos para trabalharem no Brasil. Também havia os maus tratos recebidos e o baixo preço pago pelo café cultivado. Então era assim, o cara fez a colheita. Para ele fazer a colheita, ele precisa de ferramentas. Está dizendo lá no projeto que ele vai ser dado a ele a ferramenta, mas não era dado, gente. Ele tinha que pagar pela ferramenta. Tá? Então ele recebia a ferramenta, mas era o quê? Estava lá sendo registrado como mais uma dívida dele. Então ele tem ali a passagem de navio, ele tem a ferramenta que ele recebeu como dívida, que ele tem que pagar por essa ferramenta, aqueles bens de consumo como roupa, calçado, leite para as crianças, ovos, carne, tudo aquilo que ele fosse consumindo, ele tinha que comprar. Tinha um mercadinho dentro da fazenda que era do próprio fazendeiro. E o fazendeiro botava a mercadoria lá e cobrava o preço que queria. E pelo acordo, pelo tratado, esse imigrante não podia comprar em outro lugar. Ele tinha que comprar só dentro do mercadinho, que ele chamava de venda. Tá? Então eles iam lá e o cara tinha uma caderneta com o nome dele. E o vendedor ia lá e falava assim: eu quero 1 litro de leite hoje, 3 ovos. Ele ia lá e marcava 1 litro de leite, 3 ovos. Tá? No outro dia, eu preciso de pão, ele marcava lá. Preciso de café, marcava lá. Tá? E ele ia marcando durante o mês, fechava aquela conta do mês, outro mês a mesma coisa. No final da colheita, fazia um levantamento de quanto esse imigrante devia e ia jogando juros. Tá? Não era assim tão simples, jogava os juros também em cima.
Então, via lá a dívida dele, mais os juros, a dívida aumentava ainda mais. E o resultado, gente, aquele 1/3 da colheita que seria dele, ele tinha que pagar o patrão. Então, toda a produção praticamente ficava nas mãos do patrão. Muito pouco ficava para o imigrante poder sobreviver. Então, a vida dele se tornou uma miséria. Fora os maus tratos. Maus tratos não era de espancamento, igual era o caso do escravo, como colocar o cara no tronco e chicotear. Mas era com palavras, às vezes um tapa, um soco. E então esse cara, ele sofria esses maus tratos e ele viu que ano após ano a dívida dele só aumentava. E ele pensou, eu não vou conseguir pagar. Esses caras estão tirando vantagem, estão explorando. Então aquele sistema de parceria passou a ser um engodo, passou a ser um engano. E muitos imigrantes começaram a fugir das fazendas para poder buscar ajuda. E começaram a recorrer às embaixadas de sua nação para que eles pudessem voltar para as suas terras natais. E aí, chegando lá na Europa, a fama do Brasil ficou em decadência. Os brasileiros começaram a ficar mal na fita, o Brasil ficou mal na fita. E o resultado foi que os governos europeus começaram a falar, você é imigrante, você quer ir para a Europa, você quer ir para a América, vai para os Estados Unidos ou vai para a Argentina, não vai para o Brasil não, que lá os caras não cumprem com o que falam. Aí o governo brasileiro, a partir de 1880, teve que se comprometer a criar um novo projeto e a fazer uma propaganda enorme na Europa para começar a atrair esses imigrantes que não queriam vir para o Brasil, por causa da má fama do Brasil. E ali, então, eles criam um novo projeto, que é o projeto chamado Projeto do Colonato. Aí alguns imigrantes, esses aqui são os imigrantes de Campos Vergueiro, que são os alemães primeiros que chegaram no Brasil como mão de obra substituindo os escravos. Gente, todo o período da história do Brasil teve imigrante. O que a gente fala desse imigrante aqui, de especial, é que ele veio para substituir a mão de obra escrava, tá? Então, o projeto do colonato. Diante do fracasso do sistema de parceria, novo projeto foi colocado em andamento pelo governo a partir de 1870. Falei 1880, correção aí da data, tá? Neste projeto, o governo custeava parte da passagem dos imigrantes. Primeiro fez uma propaganda enorme lá na Europa, e aí veio com um novo projeto. Aí parte da passagem desse imigrante, o próprio governo bancava essa passagem e não cobrava nada em troca disso, tá? Tinha o direito, outra parte, o fazendeiro. Tinha o direito esse imigrante viria para o Brasil, sabendo que ele teria o direito a um salário, tá? Então agora ele não vai vir pela colheita, ele vai vir recebendo o salário, tá? Então todo mês ele vai ter lá o dinheirinho dele. E ele vai ter direito a um lote de terra, não dele, não vai ser dele, propriedade dele, ele vai poder usar, tá? O fazendeiro vai ceder essa terra, onde vai construir a casinha para ele, e ele vai poder plantar, colher e criar seus pequenos animais ali, e viver com a família dele, tá? Então, esse é o projeto do colonato. Por que é chamado de projeto do colonato? Porque eles vão estabelecer colônias aqui no Brasil, como aconteceu aqui no bairro da Colônia, ali, né, próximo onde do Vilares Santana, todo mundo conhece, que era uma colônia de imigrantes italianos. Então ali eles vão se estabelecer de forma coletiva, vão trabalhar a terra de forma coletiva e vão passar a viver aqui, né, produzir alimentos, criar sua nova forma de vida, tá? Então aqui nós temos a parceria, o sistema de parceria foi um fracasso e o colonato foi um sucesso por completo, tá? Então o camponês ele veio e se estabeleceu aqui, se estabeleceu com trabalho familiar camponês. O camponês recebia 2 salários, fixo anual e por produtividade, então ele tinha o salário dele fixo e ele tinha um acréscimo por produtividade. Então, se ele trabalhasse mais, ele ganhava mais, tá?
O governo paulista pagava as passagens e era garantido um pedaço de roça para a subsistência ou comércio. Então ele plantou lá naquela pedacinho de terra que foi concedido a ele, o uso, e ele fez uma colheita boa, só que ele não conseguiu consumir tudo. Então ele pode vender no comércio local? Podia. Tá? E muita gente começa a fazer a vida deles com esse comércio de subsistência. Tá? O governo também aproveitou os imigrantes para povoar as regiões brasileiras do sul, como eu falei para vocês. Nessas regiões criaram-se vilas chamadas de colônias, como foi o caso aqui do bairro da Colônia, no Guará, onde os imigrantes poderiam viver da agricultura ou criação de gado. Por isso esse projeto foi chamado de colonato. Apesar de todas essas medidas, teve muitos imigrantes que não se adaptaram e preferiram mudar-se para as grandes cidades e foram trabalhar nas fábricas que vão surgir no final do século XIX no Brasil. Bom, gente, parar por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.